Sexta-feira Tenebrosa ou Sexta-feira da Paixão, a gente relembra a crucificação de Jesus. Os detalhes a gente encontra, evidentemente, nos evangelhos, mas a crucificação é para nós um evento tão distante, mas para os evangelistas tão próximo, que parte desses detalhes acabam se perdendo, já que os autores dos evangelhos se comunicavam com gente que sabia exatamente o que era a crucificação. Então, às vezes, se faz necessário que a gente descreva alguns dos detalhes para entender a agonia e a dor pela qual Jesus passou. Para falar um pouco disso sob a perspectiva do corpo humano, por que não reagir ao vídeo de uma especialista em anatomia? Natália Heineck, ou Reineck, não sei como se pronuncia, Natália, desculpa. Ela faz exatamente isso, uma descrição da crucificação. O nosso react de hoje, Teólogo Reage, é a esse vídeo da Natália. Será que a descrição que ela faz é de fato competente? Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também, para isso basta que você se inscreva nesse canal, ative as notificações, deixe seu like, seu comentário, tudo isso é extremamente útil e relevante para esse canal. Eu lido com muito carinho com os novos inscritos que a gente recebe, os comentários que você escreve, os likes que você deixa e até mesmo os dislikes que me dão um norte para saber, de repente, se eu estou errando demais. Então, faça isso, você faz esse bem para mim, mas você faz também por você. Se você for alguém interessado em Bíblia e teologia, o nosso assunto aqui é sempre esse, e ao deixar o seu like aqui, ao se inscrever, o próprio YouTube reconhece que você gosta desse tipo de assunto e passa a recomendar vídeos desse tipo de assunto, não apenas do meu canal, mas também de outros criadores de conteúdo que se dedicam à teologia, como Rodrigo Bibo, do Bibotalk, o Marcos Botelho, pastor da minha igreja, Comunidade da Vila, o Iago Martins, com 2 dedos de teologia, entre outros aí, que produzem bom conteúdo teológico aqui na internet. Hoje a gente reage, como toda sexta-feira a gente faz um react, a sexta-feira da paixão não seria uma exceção, a gente reage a um vídeo sobre a crucificação, que é o tema do dia. E a Natália Heineck, ou Heineck, ela nos ajuda a entender isso, ou será que ela atrapalha? Vamos ver o que ela diz a respeito. Ela vai comentar a respeito da anatomia, que é a área dela. Eu vou falar um pouco das questões históricas e teológicas, ver se a coisa bate e se precisa de correção, como que a gente lida com isso, tá bom? Então, esta é a Natália, para você que não conhece, ela tem um canal de YouTube bastante grande, então, se você não conhece, dá uma olhadinha. O nome do canal da Natália é... Vamos dar uma olhadinha aqui, vamos indicar ela direitinho, né? Já que a gente vai fazer a reação. Anatomia e etc. com Natália Heineck. Ela também está lá no Instagram, você pode dar um pulinho lá, dar uma olhada no conteúdo dela. É um conteúdo de anatomia, não é um conteúdo de religião, tá? É o conteúdo dela, ela é criadora de conteúdo na área de anatomia, ela é doutora nessa área. Mas vamos ver o que ela diz a respeito da crucificação. Vamos dar uma olhadinha no que ela diz, eu vou tocando e comentando. Falar sobre a anatomia da crucificação. Eu sou a professora Natália Reineck, fisioterapeuta, mestre e doutora em ciências da saúde e professora de anatomia. Ela é professora de anatomia, mas não é doutora em anatomia. Pô, desculpa, gente. Desculpa, Natália. Eu sei que o pessoal da academia não gosta de descrições equivocadas de seus currículos Lattes, então tá aí, feita a correção por ela mesma. Fisiologia do corpo humano. E hoje a gente vai falar sobre a crucificação de Jesus, sob uma perspectiva anatômica e fisiológica. Antes de ser levado pelos soldados romanos, Jesus orou no Monte das Oliveiras. E o texto do livro de Lucas, que era médico, por sinal, diz o... Lucas era médico de fato. A gente só não deve confundir o ofício da medicina na antiguidade com o ofício moderno da medicina. Então,
existe aí um grande debate sobre o estilo de escrita de Lucas, se ele lembra mais um escrito científico ou um escrito de um historiador para os padrões da época. Quem escreve muito bem sobre isso é uma teóloga chamada Loveday Alexander. Ela tem um trabalho seminal precisamente nessa área. E o estilo de escrita de Lucas, ele é um estilo de escrita que não é tão científico assim para o contexto do primeiro século, tá? E o exercício da medicina também é um exercício que envolve uma série de práticas que, para nós hoje, que temos o método científico moderno, não fazem assim tanto sentido. Então, não se pode esperar de Lucas, e é isso que eu estou querendo dizer agora, pelo fato de ser médico, uma descrição anatômica precisa. Por isso que a gente precisa de profissionais da saúde para tentar conjecturar o que teria acontecido do ponto de vista do corpo de Jesus ali. O seguinte: estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Essa condição de suar sangue, de transpirar sangue, é rara, mas ela pode acontecer. E ela é chamada de hematidrose. A hematidrose é uma condição rara, então, caracterizada pelo sangramento espontâneo através da pele íntegra. E esse sangramento geralmente cessa após alguns minutos. Através da pele íntegra, ela está querendo dizer, não teve nenhum corte e a pessoa está sangrando. E aí dá essa impressão de suar sangue em vez de produzir suor pelas glândulas sudoríparas. O sangue está traspassando a pele, né, os poros da pele. Ela não tem causas bem estabelecidas, mas o estresse e a ansiedade intensos podem ser fatores desencadeantes. Existe a sugestão de que o mecanismo da hematidrose envolva aí uma ação excessiva do sistema nervoso simpático. Isso causaria o rompimento de vasos sanguíneos que estão passando ali próximos às glândulas sudoríparas. O sangue então sairia através dessas glândulas. Mas existem também relatos dizendo que o sangue pode sair não só dos poros, mas também dos folículos pilosos. Depois disso, e antes de ser crucificado, Jesus também foi torturado. Ele foi chicoteado várias vezes, com um chicote romano chamado flagrum. Era um chicote feito com tiras de couro, onde na ponta eles amarravam objetos pontiagudos, como metais ou ossos. É importante o que ela diz aqui sobre chicotes romanos, e ela apontar que era um tipo de chicote romano, pelo seguinte motivo: a crucificação, embora ela tenha ocorrido por uma grande manipulação da liderança judaica de Jerusalém, ela é executada e autorizada debaixo da lei romana. Romanos crucificaram Jesus. É sempre importante, quando se chega a Sexta-feira da Paixão, lembrar esse aspecto da crucificação de Cristo por causa da tradição antijudaica e antissemita que muitas vezes o cristianismo carrega. Os nossos pecados levaram Jesus à cruz. E historicamente, Jesus é crucificado porque o Império Romano decide pela crucificação, já que a pena capital de crucificação é uma pena do Império Romano. Lideranças judaicas de Jerusalém, sem sombra de dúvida, manipularam todo o processo para que isso acontecesse. Agora, atribuir a crucificação de Jesus apenas aos judeus, ou generalizar como se todos os judeus tivessem participado da crucificação de Jesus, é algo absolutamente incorreto, antissemita, é sobretudo cruel com aquelas mulheres judias que permaneceram ao lado de Jesus, que foram velar o corpo de Jesus, que se mantiveram fiéis a Jesus. É especialmente cruel com o discípulo amado João, a quem Jesus, na cruz, em uma das palavras últimas na cruz, diz a Maria, sua mãe, que o receba como filho. João era judeu, Maria era judia. Os nossos pecados crucificaram a Jesus, e historicamente, do ponto de vista historiográfico, a pena capital da crucificação é uma pena romana no primeiro século, embora de origem persa. Como a gente já esclareceu aqui nesse canal
algumas vezes. A crucificação, aparentemente, é o que tudo indica, surge pela primeira vez pelos documentos textuais que nós temos acesso hoje. Pode aparecer coisa nova e a gente descobrir outras coisas, mas pelo menos com aquilo que a gente sabe hoje. A crucificação ela aparece pela primeira vez na Pérsia e posteriormente ela é adotada entre macedônicos, mas a maior parte dos gregos é um tanto avesso a uma pena capital que seja tão selvagem. Embora ela tenha sido, sim, utilizada esparsamente em cidades gregas, em Atenas especificamente, que é a grande cidade dos filósofos e tal, da democracia ateniense. Em Atenas ela acontece sim entre judeus, em especial durante o reinado da dinastia Hasmoneia, mas o fato é que, no primeiro século, quem é autorizado a conduzir crucificações é o Império Romano. A crucificação é uma pena capital do Império Romano. A tortura, ela é uma tortura cometida com instrumentos romanos. A confissão cristã tradicional atribui a Roma a crucificação quando diz que Cristo padeceu sob Pôncio Pilatos, no credo apostólico. E, portanto, a gente não pode simplesmente atribuir tudo aos judeus. Para além disso, acho que é relevante a gente pontuar aqui que historiadores, fontes primárias, historiadores do período do primeiro século, segundo século, ao atestar sobre crucificação, eles, quando olham para a questão específica da tortura, e aqui eu me refiro especificamente a Flávio Josefo e a Suetônio, ambos ressaltam o fato de que a crueldade do torturador ela aumentava na medida em que se dava liberdade a eles, fazendo da crucificação um evento ainda mais tenebroso de se assistir. A liberdade que se dava ao torturador criava no torturador uma espécie de sadismo e de criatividade, entre aspas, no ato de torturar, fazendo com que não apenas o torturado, mas também o torturador, aos olhos de observadores externos, como Flávio Josefo, como Suetônio, perdessem a sua própria humanidade. E a tortura, ela é sempre assim, seja a tortura que Cristo sofreu na crucificação, seja qualquer outro tipo de tortura. A tortura não desumaniza apenas quem é o alvo ou a vítima da tortura, ela desumaniza também o torturador que se converte num monstro. Ela não é boa para ninguém. Ela desumaniza quem assiste e aplaude, e sem sombra de dúvida, já não havia qualquer humanidade no covarde que mandou torturar. Porque sempre tem alguém que manda torturar, mas não tem coragem de ele mesmo colocar a mão na massa. Aqui a gente está vendo que a gente está diante de dois terríveis instrumentos de tortura que arrancaram pedaços do nosso Senhor. Evidentemente não esses dois exemplares, mas esses dois exemplares ilustram o tipo de chicotada que Jesus tomou. Por causa desses objetos, a vítima que sofria a tortura, o flagelo, tinha a sua pele dilacerada. E o flagelo podia então causar lesões graves, né? Arrancando a pele, chegando até vasos sanguíneos de maior porte e possivelmente atingindo até músculos. O flagelo podia ser tão intenso que algumas pessoas não chegavam nem à crucificação em si e já morriam durante a tortura por causa do intenso sangramento. Depois de tudo isso... Isso é uma coisa interessante de mencionar, que a crucificação ela é um método tão cruel de execução que ela muitas vezes permite a sobrevivência do crucificado. Crucificações ainda acontecem hoje, tá? Eventualmente, em circunstâncias raras, existem lugares no mundo onde
ainda se pratica a crucificação, às vezes até mesmo numa espécie de deboche da religião cristã. No século XX, na Segunda Guerra Mundial, o Japão executou prisioneiros de guerra por meio de crucificação, e tem um relato de um australiano crucificado que morre depois de cerca de 60 horas na cruz. Esse é o tipo de dor e sofrimento ali que acontece. Hoje existe na legislação da Arábia Saudita, sim, Arábia Saudita, veja, é importante a gente perceber quem são os atores internacionais e os países que praticam o quê. A Arábia Saudita volta e meia aparece no noticiário. Às vezes bem, às vezes mal, ela é muito importante por causa do petróleo. E é bom a gente se recordar quem faz o quê no cenário internacional. A Arábia Saudita, raramente, mas ainda, crucifica pessoas. E se a pessoa sobrevive por mais de 3 dias, ela não é executada, ela é perdoada na execução. Mas tal é o tipo de tortura. Nosso Senhor foi chicoteado antes de passar por isso tudo. Isso, Jesus ainda precisou carregar parte da sua cruz aí pela rota da crucificação. Mas o seu corpo já estava tão debilitado por causa dos ferimentos e da perda de sangue que ele não conseguiu completar o percurso e um homem chamado Simão foi chamado para ajudar. Além disso, a dor era extremamente intensa, já que a madeira que ele carregava aí, que não era leve, pesava cerca de 40 a 60 quilos, fazia atrito aí contra as suas costas dilaceradas. Bom, até aqui, os ferimentos sobre a madeira pesar cerca de 40 a 60 quilos, no caso de Jesus, provável que fosse isso mesmo. Existe relato de crucificações em que foi usada meramente uma árvore mesmo. Daí, alguns atribuírem a maneira como um corpo é pendurado numa árvore, no livro de Deuteronômio, existir crucificação antes dos persas, tá? Se vocês ouvirem que a crucificação existe antes dos persas, isso geralmente é atribuído a uma interpretação equivocada de uma passagem em Deuteronômio sobre o corpo que é executado e depois pendurado numa árvore, que não deveria permanecer ali e tal, né? Mas de qualquer forma existiam crucificações utilizando árvores, por exemplo. Não foi o caso de Jesus. Jesus carregou uma trave, sim, nas costas e precisou de fato de ajuda. Tirados pelo flagelo, a dor intensa e a perda de sangue deixaram Jesus num estado de pré-choque. Além disso, o abuso físico e mental por parte dos judeus e romanos e a falta de sono, de comida e de água contribuíam para o estado geral aí de fraqueza de Jesus. Portanto, mesmo antes da crucificação, a condição física de Jesus já era possivelmente crítica. Na crucificação, a vítima era presa na cruz com pregos que atravessavam as suas mãos e os seus pés. Provavelmente, o local de fixação dos pregos não era na palma da mão em si, porque aqui na palma da mão nós temos os metacarpos, e aí a gente não tem estrutura óssea o suficiente para aguentar o peso do corpo. E aí provavelmente não era na mão mesmo. Para além disso, também existe a questão de que algumas crucificações provavelmente eram auxiliadas por meio de cordas que amarravam a vítima na madeira. E o prego poderia facilmente rasgar a mão da vítima. O local mais provável de fixação desses pregos é entre as duas fileiras
dos ossos do carpo, ou então entre a fileira proximal dos ossos do carpo e o osso rádio. A fixação do prego nesse local podia levar a fraturas, a uma dor intensa pelo rompimento do periósteo, ou então, possivelmente, podia atingir o importante nervo que passa aqui, chamado nervo mediano, e isso causaria uma dor excruciante. Já o prego que fixava os pés era provavelmente posicionado no segundo espaço metatarsal. É muito provável nessa região que o nervo fibular profundo e os ramos dos nervos plantares fossem atingidos, gerando também uma dor extremamente intensa. A biomecânica da respiração também era extremamente afetada durante a crucificação. O peso do corpo tracionando os braços estendidos dificultavam a expiração passiva. A morte de uma pessoa crucificada era multifatorial, mas existem duas causas mais prováveis de morte, e essas causas são o choque hipovolêmico pela perda de sangue ou a asfixia por exaustão. A morte de cruz era uma morte lenta, que podia variar entre 3 horas até 3 ou 4 dias. Tudo dependia do quão severo era o flagelo antes da crucificação. Era comum também que os soldados quebrassem os ossos da perna da vítima, a tíbia e a fíbula, para acelerar a morte da vítima. Os ossos de Jesus não foram quebrados, mas a sua morte ocorreu relativamente rápido, entre 3 e 6 horas depois da sua crucificação, confirmando que o flagelo que ele sofreu foi extremamente severo. Também era comum que os soldados perfurassem o tórax da vítima com uma lança para se certificar de que a pessoa havia morrido. E esse golpe era feito geralmente do lado direito do tórax, possivelmente atingindo o ventrículo direito do coração. Mas e isso demonstra aquilo que está na legislação da Arábia Saudita, de que pessoas sobrevivem à crucificação. É um instrumento de tortura tenebroso, como essa sexta-feira. Apesar de todo esse sofrimento físico causado pela crucificação, o maior sofrimento de Jesus foi aquele causado por carregar o peso dos pecados de toda a humanidade. Hoje, Sexta-feira Santa, nós cristãos relembramos a morte de Cristo na cruz. Jesus Cristo é Filho de Deus e ele sofreu muito, como a gente viu, e morreu no meu e no seu lugar. Isso porque os nossos erros e a nossa falta de confiança em Deus nos separaram daquele que nos ama e nos criou. A Bíblia diz que todos pecaram, estão destituídos, estão separados da glória de Deus. E por mais que a gente tente, nós não somos capazes de nos salvar sozinhos. Deus então enviou seu Filho, que se fez homem como nós, e apesar de nunca ter pecado, pagou a nossa dívida pelos nossos pecados na cruz. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O que eu posso dizer? Natália, obrigado. Como teólogo, eu tenho pouquíssimo a acrescentar e só admirar uma pessoa que foge do seu nicho, que contraria a lógica da rede social, que desafia o algoritmo, que eu sei, Natália, eu sei o que você fez aqui. Eu sei que o seu público não necessariamente aceita isso que você acabou de fazer. Eu sei que esse conteúdo te dá mais dor de cabeça do ponto de vista da plataforma do que ele te dá retorno. Mas isso é usar o dom que Deus te deu para pregar o evangelho. Isso aqui é o contrário do instagério que eu tanto critico. Isso aqui
me toca muito porque fala no que eu lido todos os dias. E a crucificação, ela é também um convite. Ela é também um convite à resiliência, ela é também um convite à renúncia, ela é também um convite a imitarmos Jesus num amor sacrificial, é também um convite a tomar a nossa própria cruz, ela é também um convite a fazer o que é certo e o que a gente acredita, mesmo que isso nos traga vicissitudes, problemas, mesmo que isso implique em a gente ir na contramão. Isso daqui é ir na contramão. Veja só, quando a gente fala aqui nesse canal sobre sofrer por Cristo, no Brasil a gente sofre muito pouco. Então as pessoas inventam perseguições. Porque eu sou perseguido. Na maior parte dos casos, a pessoa não está sendo perseguida porque pregou o evangelho, não. Está sendo perseguida porque é mala ou porque fez alguma coisa errada. Aqui não. Aqui não. Aqui é pregar o evangelho. E se algo acontece com ela que não seja lá muito agradável, do ponto de vista do algoritmo, por exemplo, aqui sim é porque se pregou o evangelho. É gratuito, já foi pago. E agora, o que a gente precisa fazer é crer. A Bíblia diz que se confessarmos com a nossa boca que Jesus Cristo é o Senhor e com o nosso coração crermos que Deus o ressuscitou dentre os mortos, seremos salvos. Como o texto diz, no terceiro dia, contrariando toda a ciência humana, Jesus ressuscitou. É o que nós comemoramos na Páscoa. E hoje, ele está vivo e te convida a crer. Eu queria simplesmente encerrar dizendo que essa sexta-feira, ela é uma sexta-feira tenebrosa. E que, sim, a Páscoa vem, o domingo vem. Mas que a gente deve, a exemplo da Natália, imitadora de Cristo, guardar esse sábado em memória dessa dor, para então celebrar o domingo e a ressurreição. Que o amor de Jesus Cristo invada os nossos corações. Esse é o único jeito que eu consigo terminar isso daqui. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Feliz Páscoa.